A obesidade é um sério problema de saúde pública. É caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura. Além disso, provoca o desenvolvimento de outras doenças. Para esclarecer mais sobre esse assunto, confira a entrevista com a nutricionista Lília Rolim, da Unimed Fortaleza. O paciente que na infância sofre de obesidade e depois ele emagrece na adolescência, naquela fase do estirão, ele corre um risco de sofrer de obesidade de novo na fase adulta? Na verdade, desde a amamentação a gente já vem cuidando disso. Porque a criança que é amamentada, os estudos mostram que ela tem menos risco de desenvolver obesidade. Do que a criança que é trabalhada, é alimentada com leite de vaca. O leite materno, até nisso, ele vai trazer proteção contra a obesidade. E aí essa criança ela tem que ser trabalhada ao longo da vida. Existe um período, que é esse período de 6 a 9 anos, que é onde a gente faz uma adiposidade, a criança ela tende a acumular mais um pouco de peso, né, de gordurinha, porque ela vai ter o estirão. Então, fisiologicamente, isso é aceitável. A criança ela acumula um excesso de peso nesse período, porque ela vai ter o estirão, ela precisa ter reserva para o estirão. Mas não tanta reserva, né? O excesso dessa reserva também vai ser danoso. Então, uma reserva boa, mas não em excesso, para poder proporcionar, senão ela vai comprometer o crescimento dela. Quando ela chegar na adolescência, já tiver o estirão, ela vai continuar crescendo menos, um pouco menos, mas vai crescer ainda uma quantidade, né? Na altura um pouquinho. Então, da adolescência em diante, né, como sempre foi cuidado, mais ainda a gente tem que ter um cuidado com essa alimentação e com o exercício. Porque a partir daí, o ganho de altura vai ser menor, relacionado ao que ela já teve, e aí o de peso pode ser maior, se o cuidado não for feito, né, em cima disso. Então, ela tem a possibilidade de engordar, de ganhar peso. Isso vai depender de como ela já vem. Porque o hábito do adolescente, para você mudar naquele exato momento, é mais difícil, né? Então, o adolescente ele já tem que vir desde criança, sendo trabalhado para isso, senão nessa fase vai ser bem complicado. Dá para a gente melhorar, mas é uma fase mais difícil de se trabalhar. Como estimular atividade física para essas crianças que têm um estilo de vida diferente, moram em apartamentos, as brincadeiras geralmente são voltadas para o videogame, para o computador? A melhor maneira de estimular a atividade física são os pais, né? Os pais ou os cuidadores, eles têm que também estarem numa atividade física, se possível junto com os filhos, né? Os filhos, eles se espelham muito nos pais, atualmente a sociedade, as pessoas trabalham muito, então ficam muito longe, né, dos filhos. E aí é um momento de ter essa socialização, né, de ter uma conversa, e aí os dois fazendo um exercício que os dois gostem, né? Porque também não adianta, principalmente a criança, fazer um exercício de adulto, porque o adulto quer, e não gostar. Tanto o adulto como a criança tem que gostar do que estão fazendo. Então, assim, o educador físico, ele é mais importante ele estar orientando sobre o exercício físico, mas atividades rotineiras são muito interessantes, né? A gente está trabalhando com brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, brincadeiras infantis mesmo, são melhores do que elas estarem na televisão, em frente à televisão, jogando videogame sentado, totalmente sedentária. Quais hábitos devem ser mudados na vida de uma criança que sofre de obesidade, como, por exemplo, parar de estocar biscoitos, guloseimas, doces, fazer com que a criança pare de comer assistindo televisão ou então de frente para o computador? Essas mudanças vão favorecer para que ele perca peso além da atividade física? O estoque de guloseimas no dia a dia, ele vai contribuir para o aumento de peso pela facilidade, né? E pelo hábito também já está muito relacionado a esses alimentos. O hábito, que eu digo paladar. Então, alguns pacientes, algumas crianças, eles têm o hábito já do doce, do muito gorduroso, e isso gera mais estímulo ainda para eles estarem consumindo. Se em casa tem esses alimentos, o hábito vai ser desses alimentos. Se eu boto em casa outros tipos de alimentos, então aí eu vou favorecer o aparecimento desse novo hábito, né? Então, na criança a gente trabalha muito assim. Ele não quer comer determinado alimento, né? Então, tem que deixar ele um período
sem comer, até que ele chegue e aceite aquele novo alimento, aquele alimento que o pai ou o cuidador está querendo dar. Porque se sempre o pai ceder, ou o cuidador ceder ao que ele quer, ele vai sempre comer ou querer alimentos errados, né? Não vai mudar o hábito dele. Comer em frente à televisão, computador, videogame, né? Ele favorece pelo fato de não mastigar, né? Então, a gente não mastigando direito, a gente não trabalha a saciedade. A saciedade, ela é trabalhada com o estímulo da mastigação. Então, eu preciso mastigar o máximo que eu puder para poder ficar satisfeita e evitar comer mais. Quando a gente está assistindo a algum programa ou concentrado em alguma atividade, comendo ao mesmo tempo, a gente geralmente se concentra na outra atividade, não no comer.